Pesquisa Datafolha revela que a inflação pode mudar o voto de 31% dos brasileiros, hein? Repórter Beatriz Manfredini, é uma bela parte da população sentindo a dor no bolso, né, com a alta de diversos produtos. Você fala com a gente de um supermercado, o que mais apontou a pesquisa, Bia? Pois é, Adriana, essa pesquisa, ela aponta que os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, estão mais suscetíveis a mudarem de voto caso os preços continuem em alta do que os eleitores do ex-presidente Lula. Eu vou explicar um pouquinho dessa pesquisa, Datafolha, que ouviu mais de 2.500 pessoas entre os dias 25 e 26 de maio. Então, 3 em cada 10 brasileiros estão dizendo que sim, que eles podem mudar de voto se a inflação continuar do jeito que está, continuar subindo, se os preços continuarem muito altos. Como você comentou, Adriana, não só representa que uma grande parcela do povo brasileiro está sofrendo com a alta dos preços, mas também é uma pesquisa importante para a corrida eleitoral, né? Porque a gente sabe que cada voto conta, essa disputa entre Lula e Bolsonaro está bem acirrada e esses votos podem ser importantes. Então, 31% dos brasileiros disseram isso e eles foram divididos pela pesquisa Datafolha em tamanho de possibilidade, né, que mudariam os votos ou não por conta da inflação. Olha, 12% disseram que há grande possibilidade deles mudarem o voto caso a inflação continue desse jeito. 11% disseram que há uma possibilidade média de alterarem o voto e 8% disseram que há uma possibilidade pequena de mudarem o voto por causa dos preços altos. Quando a gente fala dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro, 33% deles dizem que pode ser que eles alterem o voto dependendo da condição econômica que o país estiver até outubro de 2022. Já quando a gente fala dos eleitores do ex-presidente Lula, o número cai e vai para 23% das pessoas dispostas a alterarem o voto por conta disso. Só para a gente contextualizar, né, de acordo com o último IPCA 15, aquela prévia da inflação, nos últimos 12 meses a gente está com uma inflação acumulada de 12,90%, inflação então na casa dos 2 dígitos já há algum tempo, e os especialistas dizem que deve continuar dessa forma pelo menos até outubro, que é a data aí do primeiro turno das eleições de 2022. Então, essa alta de preços impactando forte, né, no bolso do brasileiro. É o maior valor acumulado em 12 meses desde o fim de novembro de 2003. E, claro, a gente sabe que são diversos produtos impactando na vida dos brasileiros. Tem remédios agora em maio que tiveram uma alta muito considerável. Também tem os combustíveis e, claro, os alimentos. Só para a gente dar um exemplo de 2 agora em maio, olha, o leite longa-vida subiu 8% e a batata inglesa 16,78%, Adriana. E a batata que a gente tanto usa, o leite também, não é? As adaptações estão tendo que ser feitas agora nos supermercados. Valeu, Beatriz. Não tem brasileiro que não esteja sentindo a dificuldade econômica do momento, mas Cris Grêmio, você dizia agora há pouco que essa inflação é um problema no mundo todo. Será que o eleitor consegue fazer essa distinção? Você confia na pesquisa Datafolha e esse problema da situação econômica e da inflação pode ser realmente o fator mais preocupante aí na hora do voto para a reeleição de Bolsonaro? Vamos por partes, né, Adriana? A economia, obviamente, que pesa na decisão do eleitor e, infelizmente, o eleitor, de um modo geral, não acompanha o noticiário e não tem acesso a informações do mundo inteiro para poder ter noção de que o Brasil está inserido num contexto mundial e que, inclusive, em comparação com outros países do mesmo porte, com economias similares, está numa situação bem razoável até. Outra coisa, essa tentativa da oposição por questões políticas, eleitoreiras, de ficar jogando a culpa de tudo que está acontecendo sobre o governo federal, esquecendo que o governo federal não pôde atuar diretamente sobre a pandemia por força de pedidos de partidos de esquerda ao Deus STF, que deu a governadores e prefeitos todas as condições de eles próprios causarem essa quebra na economia com seus lockdowns, seus toques de recolher. Tudo que aconteceu nos estados e municípios que a gente acompanhou aí ao longo dos últimos 2 anos. Aí tem a situação da guerra, tem commodities subindo, né, na Bolsa Internacional, isso afeta a economia aqui. O eleitorado, de um modo geral, não está atento a isso. Por outro lado, fica atento a essas falácias ditas e repetidas à exaustão aí por militantes, ativistas, dentro e fora da imprensa e nos partidos políticos, obviamente, porque estão querendo voltar ao poder, voltar à cena do crime para saquear de novo o Estado brasileiro. Em relação às pesquisas, é bom a gente lembrar, não é uma questão de acreditar ou desacreditar, é de acompanhar.
Primeiro, que há erros crassos nas pesquisas recentes, de eleições recentes, de forma continuada. Segundo, quando a gente vai olhar essa pesquisa específica do Datafolha, além de fazer a pergunta óbvia sobre a questão da economia ali, que era a intenção da pesquisa, ela faz algumas perguntas direcionadas, por exemplo, sobre as urnas, sobre o sistema eleitoral, para induzir o eleitor a achar que o presidente Bolsonaro vai promover um golpe nas eleições desse ano, e aí 55% acham que sim. Mas olha a pergunta que é feita, né? A gente tem que olhar como é que isso é colocado para o eleitor, ele fica sem chance de resposta. E se ele não responder, ele cai num vácuo ali do não sabe ou não respondeu. Então, tudo isso vai levando o eleitorado mais atento a desacreditar das pesquisas de forma legítima. A gente precisa ter esse olhar para não ficar sendo induzido a erro de análise toda vez que a gente ouve esses números colocados de forma bombástica, como se o Brasil fosse um grande auditório aplaudindo corruptos que foram descondenados por força de manobras num STF aparelhado por esses próprios corruptos. Olha, não tem erro de análise nenhuma, são só números que não são favoráveis ao presidente Bolsonaro e aí os seus apoiadores, obviamente, não gostam. Então, voltando para o que a pesquisa diz, eu acho que essa reportagem foi ótima porque ela mostra exatamente como esse impacto da inflação na vida do eleitor tem tudo a ver com os projetos de lei de combustíveis e as medidas, as iniciativas também da Câmara para botar um teto de 17% no ICMS de combustíveis e como isso afeta, sim, a popularidade do presidente Bolsonaro. Se a gente olhar na pesquisa Datafolha, a pergunta é a seguinte, né? A situação econômica, como a situação econômica afeta a sua escolha? 53% do eleitorado dos entrevistados dizem que tem muita influência e 52% dizem que a sua situação econômica piorou e apenas 19% que melhorou, né? Nos últimos meses, a situação econômica, agora a percepção que eles têm sobre a situação econômica do país, 66% dizem que essa situação econômica piorou. Ora, essa inflação pega em cheio no bolso do consumidor. Se eles acham que a sua situação econômica pessoal piorou e se a situação econômica do país piorou, a tendência é que eles migrem e votem em outro candidato. Então, isso explica exatamente o resultado, não só que o Datafolha trouxe, mas que outras pesquisas têm trazido. Hoje tem, aliás, uma que acabou de ser divulgada nessa madrugada, do BTG-FSB, que traz uma intenção de voto estimulada no primeiro turno em Lula de 46%. Note que o resultado do Datafolha foi de 48%. Resultado muito próximo entre essas duas pesquisas. Uma feita de forma presencial, Datafolha, FSB feita de forma por telefone, né, por ligações telefônicas. E o presidente Bolsonaro aparece com 32%, né, FSB apareceu na semana passada com 27% no Instituto Datafolha. É lógico que isso acende o alerta, a luz amarela no QG do Bolsonaro. Por quê? Porque a situação econômica está piorando, a inflação pega no bolso do consumidor. A gente viu o Luiz Arthur Nogueira comentando a notícia de que muitas famílias gastam 11% da renda com botijão de gás. Então, com gás de cozinha, você gasta 11% de toda a sua renda. Com alimentação, então, esse índice é muito maior, corresponde a mais de 60% da renda dos mais pobres, são justamente aqueles que votam no ex-presidente Lula. Então, quais as maiores dificuldades do presidente Bolsonaro hoje? Conseguir atingir, falar com esse eleitorado mais pobre e, principalmente, as mulheres de baixa renda. Nem o Auxílio Brasil foi suficiente para refazer, para inverter esse cenário. Pelo contrário, o que o Arthur Lira, que é apoiador do presidente Bolsonaro, e os bolsonaristas tentam fazer, a resposta que eles tentam dar pela via econômica na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, é baixar o ICMS e tentar forçar uma queda do preço dos combustíveis. Resta saber se isso passará no Senado e também se isso será suficiente para mudar a percepção que o eleitorado tem hoje. Olha, essa questão relativa à uma tentativa de baixar o preço dos combustíveis, ela até pode ter impacto eleitoral e, evidentemente, esse é um assunto importante. Mas é uma questão de humanidade. Você tentar implementar uma regra de redução de ICMS, sendo que os estados foram os principais, como disse a Cristina agora há pouco, os estados foram os principais responsáveis pelo freio na economia através dos lockdowns, do fecha tudo, fica em casa. Foram os estados. Aliás, aqui no estado de São Paulo, é importante relembrar que em meio à pandemia, enquanto o governo federal estava reduzindo impostos, parcelando dívida, criou o Pronamp para ajudar as pequenas e médias empresas, enfim, fez uma série de medidas contracíclicas para tentar fazer com que a economia não sofresse tanto. O governo do estado de São Paulo, à época, com João Dória à frente,
e depois, né, hoje, com o candidato do Dória, que é o Rodrigo Garcia, mas quem governava São Paulo era o Rodrigo. Não essa história de dizer, olha, nós não fizemos, fizeram sim, fecharam o estado inteiro e mais, as pessoas vão se lembrar aqui que muitos produtos aqui no estado de São Paulo tiveram aumento de ICMS durante a pandemia. Foi chamado, não, nós só tiramos o incentivo. Bom, não importa se você tirou o incentivo ou se você aumentou o imposto nominalmente. O fato é que subir a alíquota, ainda que você chame isso de retirar o incentivo, você está aumentando o imposto. Foi o que São Paulo fez. São Paulo aumentou o imposto em vários produtos, inclusive de alimentação, retirou reduções que havia sobre combustíveis, arrecadou bilhões de reais, está com quase 50 bilhões de reais em caixa. Né? Só o estado de São Paulo. Isso graças ao recurso federal e o aumento dos combustíveis. Portanto, se há um tema importante aqui para combater a inflação e mudar o cenário político, é um esforço de todas as autoridades nacionais.